Bem-vindo a mais um Papo na Praça, o podcast que conversa com você. Nós toda semana entrevistamos empresários de Campinas, pessoas que têm negócios aqui na Praça Capital ou que passam por aqui. E hoje eu tenho o prazer de falar com o Everaldo Ramos, da CR Motion. E fica até o final que você vai descobrir que esse cara aqui é um monstro escondido. Um monstro escondido. Se você estiver assistindo, conhece alguém aí que tá querendo descobrir um troço novo, chama pro programa, tá bom? Nós temos um treinamento gratuito sobre marketing digital disponível para você. É só ir na descrição do vídeo, apertar lá eu quero, aperta o link, escreve que quer o treinamento, vai chegar para você o convite totalmente gratuito para você começar a ganhar dinheiro no digital, colocar a tua empresa no mapa do Google. Não sei o que você vai fazer com o treinamento é bom. Everaldo, conta um pouquinho da tua história, da onde você veio, como é que você veio parar em Campinas. Eu que fico agradecido, Gil, de estar aqui, fico prestigiado pelo convite e eu vim para Campinas, na realidade eu moro em Sumaré. Eu vim de São Paulo há mais ou menos uns 22 anos já, que eu já estou na região aqui. E na realidade eu não mexia com isso que eu faço hoje. Não conta ainda, hein? Tá. Na realidade eu tinha pizzaria. Nada a ver. Muito verdade, diferente. Uma vez você contou pra gente que tinha pizzaria. E o que aconteceu com a pizzaria? Muitos anos. Eu tinha quando eu comecei 23 anos de idade, então já fazem... Fiquei 20, mais 26 anos com a pizzaria. Rapaz. Nada a ver com o que eu faço. Nada a ver. A pizzaria parou quando? Na pandemia? Antes? Pandemia, depois? no começo da pandemia. Deu ruim na pandemia? Deu ruim. Na pandemia parou geral. Mas o povo não comia pizza? Para mim foi muito ruim. E a pizzaria era onde, Everaldo? Em Sumaré também. Em Sumaré. Era a pizzaria mais conhecida de lá, mas estava muito ruim. Encerrou a atividade. Começo da pandemia, antes tudo bem, mas no começo da pandemia aí deu ruim geral. Então vamos lá. Aí você sai de pizzaiolo. Na realidade... Dono de pizzaria. Né? Na realidade eu já fazia isso que eu faço. Já tinha esse negócio rodando junto? Já tinha. E é o que mais me agradava fazer. Posso contar pro pessoal o que você faz, não? Pode contar. Pessoal, vocês já foram no shopping que tem umas máquinas que o pessoal senta e bota um óculos e ele fica com cara de assombrado, de assustado, achando que vai cair. No shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, um pouquinho para frente, no corredor lá, uma sala gigante cheia de simulador de carro de corrida, de avião. Já viram essas máquinas? Esse é o papai das máquinas, é o cara que faz a máquina. Agora ele vai contar a história para vocês da CR Motion. Conta pra gente. Então, a CR Motion ela nasceu há mais ou menos uns 11 anos atrás. E, por incrível que pareça, eu não gostava de videogame. Na realidade, eu não gostava. Eu não me incentivava a videogame nenhum. Só que que eu sempre gostei de carro de corrida. Sempre. Sempre me atraiu essa sensação de velocidade. Gostava muito de assistir Fórmula 1. E um dia fui fazer uma visita na casa de um sobrinho, mas um sobrinho mais velho, né? Uhum. Casado. E de repente ele estava lá jogando um jogo de Fórmula 1. Quando eu vi aquilo para mim foi algo excepcional, porque como eu não tinha mais contato com esse videogame, eu sou da época do Atari, que era totalmente diferente, o videogame de corrida era o Enduro, né? Então... O controle do Atari era igual um iPhone, né? Só tinha um botão. É muito diferente. Então o que aconteceu? Eu fiquei impressionado com o realismo daquilo. E como ter um carro de corrida, conseguir ter a possibilidade de pilotar um carro de corrida real ali, seria muito difícil. Quando eu vi aquilo, eu me deparei com algo assim fenomenal. Um realismo. Fui para casa, estava eu e minha esposa. No dia seguinte, eu fui comprar um videogame, um PlayStation. Era o 3, né? Só tinha o 3 ali na época. E aí eu comecei, já instalei lá os jogos, comprei em vez de ficar no controlinho, eu já comprei um volantezinho, mas era tudo muito ainda simples. Muito plástico, né? Muito. Não tinha realismo assim. Só que eu sou uma pessoa que eu sempre busquei melhorar tudo que eu tinha.
Tudo que eu faço, eu procuro sempre tentar melhorar. E eu tenho o dom de desenvolver coisas, assim, mas nunca imaginei que eu ia fazer o que eu faço aqui hoje. Eu comecei a fazer esse equipamento, a melhorar, comprei outro, enfim. Eu estava no que o Brasil poderia de oferecer de melhor aqui em questão de simulador. Melhor volante, melhor estrutura de cockpit. Parou por aí. Só que a minha esposa, ela brigava comigo. Porque eu ficava com isso aí na minha sala. Ficava com esse equipamento na minha sala. Só que em vez de eu ficar ali curtindo o equipamento que eu deixei o melhor possível que poderia ter aqui no Brasil naquele momento, eu só ficava tentando mexer e fuçando e, enfim, minha sala virou uma oficina, né? Então você imagina a mulher como que é. Então, eu não quero nem imaginar, porque só de imaginar já dói. Então, foi isso. Só que aí, o que aconteceu? Eu fiquei numa neurose de tentar fazer com que aquilo ficasse melhor, conseguir fazer um projeto para ele ficar mecanicamente funcionando. Quando eu apertava, por exemplo, o acelerador, ele me dava uma sensação. Não era nada eletrônico, mas aquilo já era o máximo. Para mim, já estava evoluindo. Pisava no freio, jogava para frente? Isso, acelerava, jogava para trás, mas de forma mecânica. Que eu sempre consegui projetar essas coisas assim. Levava na usinagem, fazia as peças, era erro e acerto, enfim. Só que aí, o que aconteceu foi o seguinte, cheguei também aonde eu não conseguia evoluir mais. O que eu teria que fazer? Ganhar movimento eletronicamente. Você deu muito dinheiro pro cara da usinagem, pelo jeito. Dei, foi muito erro e acerto. Foi muito erro e acerto. Aí, no Brasil não tinha, eu fui procurar para comprar. E não tinha no Brasil para vender. Lá fora tinha. Os valores eram absurdos. E se desse alguma manutenção, acabou, ficava na mão. O que aconteceu foi o seguinte, aí eu comecei a tentar eu fazer. Fazer o movimento. Fazer o movimento. Aí foi outra saga. Pior ainda que a primeira. Por quê? Era muito mais complexo. Ali era mecânico, agora ali passava a ser robótico e eletrônico. Junto com a parte mecânica. Aí tudo aquilo que eu fiz, esquece, não tinha mais nada a ver. Começa de novo. Tudo de novo. Eu lembrei de um amigo meu agora que acho que eu vou te apresentar para ele. Sim. Porque você começou há 11 anos, né? Isso. É mais ou menos o tempo que ele começou a fazer uma máquina que está lá no barracão dele. Certo. É verdade. Certo. E, tem mecânica, tem eletrônica, tá bem parecido. Certo. Só que em 11 anos você já montou 30 lojas com jogos funcionando, né? Sim. Ele tá olhando pro chassi da primeira ainda e não sai do lugar. É verdade. Vou fazer uma ponte aí. Então, mas é interessante. Que bom, eu tenho o prazer de conhecer ele, teria o prazer. O que aconteceu foi o seguinte, só para aquele aparelhinho lá, o que era? Era algo tão arcaico ainda, era um motor de para-brisa. Eu precisava fazer esse motor de para-brisa ganhar vida através de um jogo. O limpador de para-brisa. Um motor de limpador de para-brisa de carro. Só o motorzinho. E ele fazia o quê? Ele teria que se movimentar e conversar com o jogo. Aquilo, naquela época, era o máximo. Por quê? Lembre-se que no Brasil não tinha nada disso. Mesmo lá fora ainda estava engateando nessa parte. Uhum. Eu levei 8 meses seguidos, todos os dias mexendo naquilo. Outra questão, não tem para quem se perguntar. Não tinha quem eu ligar e perguntar, ô fulano, ô cicrano, o que eu faço aqui? Não adiantava dar um Google. Não adiantava. Não? Não, de forma nenhuma. Acabei de ter uma ideia. Diga. Dá para transformar um carro desse num curso de como fazer um carro? Não entendi. Tenta explicar aí melhor. Gravar a construção do carro passo a passo, com dúvida, e transformar isso num produto no YouTube? Dá? Creio que dá. Falaremos. Segue o baile. Para mim, qualquer coisa, qualquer desafio é bem-vindo. Eu gosto. O que aconteceu foi o seguinte, 8 meses eu consegui fazer funcionar. O motorzinho de para-brisa. Motorzinho de para-brisa. Foi o máximo aquilo ali. Nossa, eu fiquei muito feliz aquele dia. Para mim foi algo extremamente gratificante. Aí depois foi. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte. Eu já estava melhorando, já quebrava muito. Dava muito problema.
E quando dava um problema, foi ótimo. Foram muitos e muitos problemas que deram. Mas o interessante era, eu não tinha para quem perguntar. Ou eu conseguia arrumar, e isso eu ia ganhando experiência. Então quebrou demais. Era arcaico, mas funcionava. Era uma sensação maravilhosa. Comparando. Frágil demais. Tudo dava problema. Tudo. Você imaginar. Não tinha um dia que eu não passava mexendo nele. Mas isso eu ganhei uma experiência, uma bagagem muito grande. Mas nunca imaginei que eu usaria isso para financeiramente. Isso durante a pizzaria ou durante a pandemia? Durante a pizzaria. Durante não, a lá pizzaria, atrás. lá atrás. Isso já vai 10 anos atrás. E eu consegui fazer um equipamento bacana e de repente me surge um cliente. Apareceu um cliente, mandou um e-mail para mim, foi de um contador meu, na época, que enviou uma imagem para uma pessoa que gostava de avião, que tinha simulador de avião. Enfim, chegou num fabricante de simulador de avião, uma escola de aviação, entrou em contato comigo. E aí, para minha surpresa, eu recebo um e-mail me perguntando sobre o simulador. Eu falei, mas como é que souberam? Enfim, aí depois eu entrei em contato com essa pessoa, ele falou de onde que foi e eu vi a conexão que foi feita. Você faz um simulador? Estou precisando de um simulador para uma escola de aviação, para 2 pessoas, com 500 quilos, totalmente diferente de tudo que eu fazia. E eu falei, eu faço. Uau. Foi um desafio assim, eu falei, eu faço. Eu sabia que não tinha nada a ver com aquilo, mas eu já tinha ganho tanta experiência, inclusive na época, né? A gente conversou, tudo, acertamos o preço. Eu não tinha a mínima noção de quanto cobrar. E é isso que eu fiquei pensando. Eu não tinha noção. Eu me baseava um pouco a mais do que eu já tinha gasto ali, mas nada a ver, né? Enfim, sei que eu fiz o equipamento para essa escola. Gastei muito mais, né, do que eu cobrei. Né? Mas foi uma experiência também tremenda. Funcionou. Funcionou assim, deu muito problema. Só que, ainda bem que essa escola, o fabricante da cabine da escola demorou para entregar. E com isso eu ia ficando com esse equipamento cada vez mais tempo. O que fez eu ganhar mais experiência, porque também quebrava. Ele também dava problema. Mas eu consegui. Em cima do seu chassi, não, uma cabine de avião. Ah, sim, em cima. Isso, viria uma cabine de avião que daria aula para a escola, numa escola de aviação. Ia sentar no banco igual da aeronave, o manche Correto. igual da aeronave. Tudo. Isso, e esse equipamento teria ainda que passar por uma homologação da ANAC. A responsabilidade minha era gigantesca. Então, assim, eu ficava 24 horas praticamente nesse negócio. Porque cada problema que dava era uma preocupação tremenda. Mas, bom, enfim, esse equipamento até hoje funciona na escola, nunca me deu um problema. Todos os equipamentos que eu fiz até hoje, que foram vários, dezenas de equipamentos, e eu não tenho um problema de manutenção. Então, assim, eu aprendi demais, domino essa arte aí como ninguém. Fora avião, o que você já fez de simulador? Carro é fenomenal. Carro de corrida? Carro de corrida é fenomenal. É idêntico você estar pilotando um carro. Com som, com movimento. Perfeito. Vento na cara, não? Se você quiser colocar o Dá carro, sim. Melhor ainda com vento no rosto seria a moto. Moto? Moto e montanha-russa. Porque aí te dá a sensação de velocidade. Moto, montanha-russa, carro, avião. Estou terminando agora um projeto de paraglide, né? Ou parapente. Também muito bom. Muito bom também, com a sensação também de... O cara vai ficar pendurado? E isso, vai vir vento de acordo com a velocidade e ele vai pilotar como se ele estivesse no ar mesmo. Pendurado na cadeirinha. Correto. Uma armação idêntica com aquele selete do paraglide, tudo igualzinho. Precisa de um lugar gigante para ter uma máquina dessa. Não, só precisa de uma certa altura. Porque quando a pessoa subir nele, ele vai automaticamente tirá-la do chão, né? Então ele precisa ser um pouco mais alto, para dar uma sensação também, uma estrutura de um paraglide, né? Para ter a asa e tal. Isso. Mas o carro é algo fenomenal. Você, assim, porque eu sou suspeito, porque eu gosto muito de carro. Então, assim, o meu foco foi muito no carro. Avião é fenomenal, é muito bom também. O avião é perfeito. Inclusive, faz uns 2 meses mais ou menos atrás que eu entreguei para um fabricante também para escola de simulador, que é a cabine para a escola de aviação, de avião também.
todos os meus equipamentos saem homologados pela ANAC. A ANAC homologa porque tanta realidade que ele traz. É perfeito. Você não tem um atraso, nada. E você está escondido aonde, chefe? Então, estou na cidade de Sumaré. Porque você está escondido. Estou escondido, né? nunca fiz propaganda. Não é um negócio comum que as pessoas saibam onde tem. É meio que um mistério, né? Isso. E na realidade eu estava mais focado também na área profissional, né? Então, eu foquei bastante na área profissional e não expandi, assim, não fiz propaganda. Meu foco era mais atuar nessa área profissional, inclusive nesse ano passado. Quando você fala profissional, quer dizer, o simulador para fim de treinamento, não para lazer. Isso. Também treinamentos com escolas, por exemplo, Senai, por exemplo, ou escolas igual o Senai, que também dá treinamentos para máquinas pesadas, por exemplo. E eu faço simulador, no caso, para essa linha aí também, entendeu? Em vez da pessoa aprender diretamente numa máquina ou num simulador, como o Senai tem alguns simuladores fixos, parados, não dá a mesma sensação de que quando ele for fazer aula num simulador que tenha movimento, porque ele vai sentir tudo que ele sentiria na máquina. Dá para simular uma empilhadeira, uma pá carregadeira. Tudo. O movimento dela, que vai fazer, na onde ele vai sentir, tudo, perfeito. Agora eu fiquei com uma dúvida, que deve ser dúvida de um monte de gente aí. Você constrói a parte mecânica, ok? Certo. Uma coisa é um carro de corrida que tem um videogame para você conectar. Correto. E uma empilhadeira? Então, eu faço uma cabine. Mas o sistema da coisa? Como... Então, eu só preciso de uma cabine simulando... De empilhadeira. De empilhadeira. Eu fabrico também, entendeu? No caso, com todos os comandos que ela tem, reais, e botões. Apertou lá, a plataforma, no caso eu faço ela em cima de uma plataforma, nesse caso, e a plataforma é onde vai fazer todos os movimentos. Por exemplo, a pá, por exemplo, lá se movimentou. Automaticamente, na realidade, ele teria que sentir um movimento real numa cabine física, certo? Real ali. Ele vai sentir o mesmo movimento. Mas e o vídeo, o filmezinho que está passando? Como que você cria isso? Porque o jogo está pronto. Aí eu já não preciso criar isso aí, porque existe no mercado já jogos disso aí. De empilhadeiras, jogo de empilhadeira? Tem até da área rural, fazer colhedeiras, máquinas agrícolas, dá para fazer. E eu faço qualquer equipamento. Se eu pegar um carro real, se me der um carro real, eu utilizo tudo que ele tem de real, volante, marcha, acelerador, não preciso nem colocar nada de videogame. Banco, painel real, eu faço tudo funcionar como se fosse você estivesse pilotando o carro, e o carro com movimento ainda. Tudo, eu coloco sensores em tudo o que tem de real. Mexer na curva, jogar a traseira. Perfeito, perfeito. Você sente as trocas de marcha, você sente a aceleração, você sente o asfalto, o atrito do asfalto. Você sente, por exemplo, você está fazendo uma corrida de carro. Subida, descida, irregularidades hoje, irregularidades da pista. Porque hoje, quase todos os videogames, eles são mapeados de acordo com a pista, eles são mapeados a laser. Então, o realismo é muito grande. E a telemetria desses videogames novos são excelentes, porque você depende de uma boa telemetria. Porque eu extraio a telemetria do que acontece lá e transformo essa telemetria em movimento. Por exemplo, você passou na zebra, você vai sentir só aquela roda que passou na zebra. E isso, os gominhos da zebra, brita, a grama, tudo, subida, descida, troca de marcha, aceleração, desaceleração, é muito, muito, muito real. Se um carro do lado encostar em você, você vai sentir aquela pancada. Os próximos passos aí, máquina de lazer, máquina de trabalho, então, qual que é a tua ideia? E como eu estava bastante focado nessa área profissional, eu ganhei muita experiência com equipamentos que não dão manutenção. Eu fabrico, eu desenvolvo todas as peças dos nossos equipamentos, tanto em design quanto as peças de movimento. Eu fabrico tudo. Os acionadores, você que manda fazer? Eu só compro o motor. Só compro os servomotores e eu que fabrico todas as peças de um atuador. Nossos atuadores, diferente do mercado, nossos atuadores também não têm ruído nenhum. São altamente silenciosos. Não tem. Altamente silencioso. Nem parece que está funcionando. Você pode colocar num apartamento lá que o vizinho de baixo não vai se incomodar.
Só com o som do jogo, né? Só com o som do jogo. E o som também, ele também ajuda bastante na imersão, né? E uma outra coisa também em relação ao avião. O avião é indescritível você estar pilotando também um avião. Porque a sensação que você tem ali é que você está no avião. Se você está pilotando, por exemplo, um avião, seja de passageiro, seja um avião da Segunda Guerra, um caça, cada um ele vai se comportar de acordo. Então, por exemplo, você está na Segunda Guerra, por exemplo, um avião daqueles antigos carburados, por exemplo, aqueles Mustang. Aquilo é uma sensação deliciosa. Você sente o motor, a vibração do motor. Quando você atira, por exemplo, que eles usavam aquelas balas grande, .50, você sente o tranco dos tiros, é muito top. Muito top. Quando você baixa lá, que você bate na pista, você sente aquele puta tranco, entendeu? O negócio é muito real. Aonde que encontra um equipamento seu para dar um piloto, para dar uma brincada? Então, como eu estava falando para você, como eu estava bastante focado na área profissional, agora, com toda essa bagagem, eu estou começando a fazer eles para também vender ao consumidor que queira ter em casa. Já vendi alguns equipamentos muito tops, muito exclusivos. Faço também exclusivo, se a pessoa quiser, designs, tudo exclusivo para aquela pessoa. E nós estamos agora, eu estou também fazendo cockpits. O que são os cockpits? No mercado existe vários cockpits que são aqueles parados. Então você coloca lá a televisão, você tem uma estrutura, você tem o banco, você tem o suporte de pedal e suporte de volante. O mercado, mesmo lá fora, mas principalmente Brasil, está bem aquém dos cockpits que eu faço. Posso mostrar um pouquinho do que você faz para o pessoal? Seria interessante. Produção, coloca vídeo dos simuladores aí, bota pedacinho de um vídeo, pedacinho de outro, para o pessoal entender. Você viu o vídeo aí? Entendeu do que nós estamos falando agora? Um pizzaiolo que faz nave espacial, pessoal. Presta atenção. Conta, Everaldo. Mas eu deixei de ser. Mas deve ter uma história de quebradeira na vida, não tem, não? Tem. Todo mundo quebrou um dia, né? Infelizmente, também tem. O que você quebrou? Tem. Pizzaria, churrascaria. Eu já tive... É bom porque faz parte do crescimento, né? Faz. Do amadurecimento. Faz. E assim, os simuladores hoje. Então, hoje, existem esses das empresas do shopping, feitos por você, vendidos para essa franquia, para ela operar lá. Mas se eu quiser ter um simulador em casa, é possível. Com certeza. Com certeza. E a qualidade é excepcional, tanto em design quanto em qualidade e ergonomia. Ergonomia também é algo fundamental nos simuladores. Falta bastante isso no mercado. E principalmente o design. Design no mercado, infelizmente, não tem uns designers. Qual o simulador mais genérico que você fez, assim, um negócio mais estranho que você já fez, assim, de máquina, para simular o quê? Bom... Diferentão, assim. Eu acho que diferente hoje seria o Paraglide. Esse é o que Só que eu ainda não construí fisicamente. Está no projeto. Porque é algo tão específico, tão inusitado. Mas eu acho que eu já te perguntei isso uma vez, você falou que era possível de fazer, e na minha cabeça era você quem fazia. Eu já ouvi bastante a respeito de simulador de máquina de cortar eucalipto, sabe? Essas máquinas gigantes que cortam.
corta a árvore, Sim. deita ela e vai picando. Sim. Esse você nunca fez. Na realidade, eu tive uma... Eu nunca fiz. Eu tive um desafio para fazer mas acabou Não rodando. não foi para frente. E são máquinas caríssimas, né? Aquela máquina de colher cana. Com certeza. Essas coisas são muito caras. Você botar na mão de um operador na seca, Sim, é vai isso. dar problema. E nesse caso aí, um simulador seria excelente, porque você dá uma aula e a pessoa vai sentir. É totalmente diferente de quando você está num parado. Aí o cara vai tirar um tanto de hora lá, ele se forma e aí vai para a realidade. Correto, é o que acontece com os simuladores de escola de aviação. No meio dessa trajetória de fazer máquina, fazer pizza, quebrar churrascaria, o que ficou para trás que você faria diferente? Diferente? O que eu faria diferente? Acho que eu estudaria mais a parte de administração. Porque isso influencia demais. Gestão. Fazer preço, saber quanto custa, Isso. quantos a pagar, receber, essa área. Hoje eu faço isso, mas assim, vamos dizer que na época, na onda boa, vai que vai, e realmente as coisas aconteciam de uma forma que eu vendia muito mesmo. Mas se eu tivesse uma formação mais assim apurada nesse sentido, com certeza eu teria tido mais sucesso nisso aí. Eu tenho uma boa notícia para você. Diga. Hoje tem empresas que fazem isso de forma terceirizada com muito mais qualidade do que você fazendo você mesmo. Então, pois é. Com BI, com relatório na tela, aperta um botão. Para você ter uma ideia, Eu não sabia. eu aperto um botão aqui, eu sei o CEP dos meus clientes. Eu consigo ver no gráfico, no mapa, aonde que geograficamente estão os clientes numa tela de BI. Cara, é muito diferente, hein? Eu não faço isso dentro da empresa, tá? Eu terceirizo. Entendi. Eu boto pra É fora. muito mais prático, né? Eu nunca mais liguei para cobrar um cliente da minha vida. Essa para mim foi uma libertação, Eu sabe? imagino. Porque você presta um serviço de recorrência, então tem uma mensalidade para receber. Correto. Tem gente que recebe o boleto e paga antecipado, paga antes da data e tudo bem. Tem gente que você manda o boleto, paga no dia. Tem gente que você manda o boleto, dá a impressão que você está falando com um fantasma, entendeu? Eu entendo. Ele nem recebe, assim, Eu entendi. não chega, não chegou. E fica desgastante, né? É, a e relação. aí você presta um serviço para que ele venda mais. É. Aí você está olhando o resultado do que você está fazendo, está positivo. É. E aí o cara não paga. Aí aquilo vai causando uma amargura. Isso. Então eu tirei isso da minha vida. É. Eu terceirizei. Que interessante. Então eu tenho uma empresa que presta esse serviço de gestão para mim, e ele que se vire de cobrar, de ligar, é problema dele. Com certeza é muito melhor. Não, eu só penso no trabalho. É isso mesmo, você se dedica mais ao seu serviço mesmo. É isso aí. Muito bom. Não preciso estudar isso, viu? Não, né? Então, Não. é que na época não tinha isso aí. A gente participa, pessoal, de um grupo de mentoria, de discussão de empresários, né? Se conheceu nesse ambiente. Sim. E eu levei essa questão para esse grupo. Eu tenho um problema assim, assim, assim. Eu não quero ter um funcionário na minha vida nunca mais, nem perto de mim. Como é que eu resolvo? O cara falou, terceiriza. Ah, foi lá que você teve essa... Aí eu comecei esse processo de terceirizar. Nossa, que por bacana. conta de uma questão que eu Olha, tá levei vendo, lá. né? Foi para mim, foi libertador. E aí eu tive imagino. tempo de fazer curso, tive tempo de olhar para outras coisas, estar gravando podcast. E não se desgastar com os clientes. Nem sei quem pagou, quem isso não pagou. mesmo. Não é problema meu, é problema dele. Eu quero o relatório no final do mês. Muito bom, muito bom. Isso é ótimo. Virado, a gente faz... O canal é um canal de marketing digital. Correto. Nasceu para falar de marketing digital. A gente tem várias séries aí de conteúdo sobre Google Ads, sobre remarketing, site e tudo mais. E todo programa a gente deixa o convidado fazer uma pergunta de marketing digital, inverter o processo. Tem alguma coisa que você queira saber sobre marketing digital? Que se eu souber responder, claro, eu possa te ajudar? Eu acredito que você sabe responder tudo de marketing digital. Não, nem tudo. Eu não tenho dúvida. Mas eu gostaria que você... não que fosse uma pergunta minha, e sim que você... eu cheguei a ver uma palestra sua e fenomenal. Realmente é engrandecedor. Abre a mente da gente, porque eu não imaginava
que o marketing digital era tão avançado dessa forma. A gente ouve falar, mas quando você se depara com alguém, com autoridade falando isso, realmente Assusta, né? você vê que existe um mundo diferente por trás que é, de certa forma, até assustador. Porque você consegue saber muita coisa. Sim. E a gente não tem essa noção, a gente está fora. Né? Hoje eu tenho uma pequena noção porque eu ouvi das suas palestras falando isso. Mas você realmente é uma pessoa de muita autoridade a falar disso e muito engrandecedor seu curso. O que é que você gostaria de saber ou o que é que eu posso fazer para te ajudar, falar, responder? Tem alguma dúvida? Então, por exemplo, como eu falei para você, eu focado mais nessa área de profissional, então um leva o outro, que indica esse, que indica aquele, eu nunca fiz propaganda. Meus equipamentos sempre venderam dessa forma, mas eu quero entrar agora, mais forte agora nessa área doméstica. Quer sair do esconderijo. Isso, agora eu quero sair do esconderijo e você é a pessoa certa para me levar que isso. a esse mundo que tem aí fora muito grande. Eu acho que você tem que ter algumas coisas, tá? Para sair do armário, vamos falar assim. Pode falar assim? Claro. O Everaldo vai sair do armário. Pode. Primeiro você tem que ser alguém que é reconhecido no ambiente do digital. Então, para que isso aconteça, precisa ter rede social. Tem razão. Da empresa de diversão. E rede social da empresa de linha profissional. Correto. Eu separaria as duas coisas. Porque são públicos diferentes. Tem razão. Tá? Segundo, fazer um site em que o teu equipamento seja demonstrado no site. Correto. Não estou falando de vista explodida, de como é que faz, não é isso. Sim. É o equipamento pronto e um vídeo dele com alguém usando para ter aquela sensação da realidade aproximada, vamos dizer assim. Então, correto. Quem não é visto, não é lembrado. Tem razão. Você precisa ser visto, sair da caverna, sair do armário e aparecer para as pessoas. Porque no momento em que você aparecer, as demandas que hoje chegam de boca a boca vão começar a chegar por pesquisa. Tem razão. Vai vir curioso? Vai. Mas no meio do monte de curioso vem um comprador. Claro. Então é atender esse pessoal e fazer orçamento e precificar direitinho e começar a ter orçamento para responder. Tem razão. Porque se você não está nesse contexto, você não tem nem orçamento para responder. Sim, Não é isso? É isso mesmo. Site para ontem. É isso mesmo. Vamos fazer. Então, ótimo. Vamos lá. Pergunta de ouvinte. Sim. Todos aqueles simuladores que estão ali no shopping foi você que fez? Todos. Todos? Todos. Todos, todos, todos. Qualquer um daqueles que eu quiser, eu posso ter na minha casa. Sim, qualquer um. E tem vários outros em outros shoppings aí que são diferentes. São modelos até diferentes. Isso. Tá. Outra pergunta de ouvinte aqui. Quanto custa o simulador mais top de carro que você já fez? Quanto que fica ele pronto? Hoje com pronto. Computador, com televisão, caixinha de som, pronto funcionando. 76 mil reais. 76 mil reais. 76 mil. Como negócio. Com computador, com tudo. Como negócio. Comprar um simulador desse para botar num corredor de shopping. Então, o de carro é o melhor negócio? Montanha-russa. Montanha-russa? Por quê? Porque a montanha-russa você tem um prazo, um tempo menor. Me explica isso. Por exemplo, eu não abriria a mão de colocar um de carro, porque você tem esse público que é cativo. Uhum. Mas você concorda que esse público cativo é mais homem? E criança mesmo, se for muito pequena, não consegue. Nem alcança o pedal. Nem vai alcançar o pedal. Então você começa a restringir um pouco o público. Agora, montanha-russa. Você, enquanto do carro, você tem que colocar ali pelo menos, no mínimo 10 minutos. Né, para a pessoa ficar, porque é um tempo... Pra dar umas 5 voltas na pista. Senão é muito rápido, né? Já a montanha-russa, o máximo de uma montanha-russa, os nossos equipamentos têm em torno de 2.500 pistas. Cada pista se comporta de acordo com aquela realidade daquela pista. É fenomenal. Não tem como não ter medo. Você põe óculos de realidade virtual, vento de acordo com a velocidade, que traz a sensação também de velocidade. Você tem que realmente ser bem amarrado ali com cinto de segurança, porque senão você vai para fora. Entendeu? Eu procuro fazer bem realista. Os trancos que você sente numa montanha-russa lá, nos trilhos, você sente até o atrito do trilho. Você vai sentir ali, então é muito real.
Aquele realmente ele é duro mesmo, sabe? Eu faço ele bem real. Só que ele tem no máximo 3 minutos por pista, no máximo. Então, imagina que você coloca ali, enquanto você coloca uma pessoa de carro que vai 10 minutos, você vai colocar uma outra que vai 3. Na montanha-russa vão 2, né? Você pode colocar 2 pessoas, No você carrinho. pode colocar até 6 pessoas. Eu tenho um projeto em montanha-russa que já está pronto, com 6 pessoas. Mas vamos lá colocar aqui para 2 pessoas, por exemplo, um único espaço no shopping, você coloca 2 pessoas naquele espaço que você usaria para um carro. E, por exemplo, 3 minutos, você tem um tempo muito curto em relação ao carro. Você tem um público muito maior, porque você pega desde criança até uma pessoa adulta de maior idade. Então, o seu público é muito maior. Outra questão é, quando ela está com óculos, você também deixa ela mais, como se diz, fora da realidade de fora de pessoas, de repente pessoas desconecta, porque tem gente que tem vergonha, né? Tem gente que adoraria estar ali, mas como tem um monte de gente olhando, ela fica com vergonha. Então, quando você coloca o óculos, você elimina. Montanha-russa, o cara não precisa saber pilotar. Isso, ele Ela não faz nada. sozinho. Porque o cara, quando vai pilotar, ele fica, pô, se eu ficar batendo, ele já fica com um certo receio. Montanha-russa não, ele colocou o óculos, ele vai. E o meu intuito agora também é entrar com micro franquia em shoppings. E colocar tanto um de carro e um de montanha-russa. Um de montanha-russa funcionando, quanto custa? De 2 lugares assim? Com o computador e tudo, então uma média de 70 mil. 70 mil. Isso. E vai alugar por quanto cada 3 minutos lá? Então, em torno ali de 25 a 30 reais por pessoa. Por pessoa. 50 de 5 em 5 minutos. Que até entrar um, sai outro. Tal. É isso aí, um prazo médio é isso aí. É ruim, Então, né? Então é um bom negócio. Dá uns 600 reais por hora. Entendeu? Então é um bom negócio. Quando você pega um shopping movimentado com bastante cliente ali, a sua probabilidade de fazer um bom dinheiro, assim, um bom faturamento é ótimo. Para começar também, uma outra questão que também é muito boa. Uma pessoa toma conta. Então, do jogo. Quantos equipamentos desse uma pessoa consegue gerir sozinha? tranquilamente 3. 3. Tranquilamente. Porque não dá trabalho. Eu faço um painel que ele é como se fosse um painel de montanha-russa real. Uhum. Você não mexe com teclado, com mouse, nada disso. É tudo no painel. Aperta o play. Isso. Você só vai... Parou o trem. Você quer parar o trem? Você para o trem no painel. Você vai largar o trem? Larga no painel. Por um empresário que está do outro lado, não vai ficar lá no shopping o dia inteiro. Tá? A Correto. gestão financeira da máquina. A máquina controla quantas vezes ela rodou. Isso. Tem tudo controlado. Tudo bilhetado, vamos dizer assim. Isso. Então tem condição de saber se Com tem certeza a pessoa não gambiarra ou precisa ficar lá. Com certeza. Só receber no Pix. Facinho. E acompanhar na câmera lá, que a gente deixa uma câmera lá, que ele acompanha no celular. Legal demais. Everaldo, obrigado por ter vindo, pelo bate-papo. Eu acho que vai ter bastante gente que vai te procurar. A produção vai colocar o teu contato na descrição do vídeo, tá? Não vai pôr o teu site, porque ainda não tem. Mas quando tiver o site, a gente volta e bota o site lá também. Maravilha. Tá bom? Tá ótimo, eu que fico agradecido. Obrigado Agradeço mesmo. pela oportunidade. E eu quero dar uma volta num carrinho desse aí. A hora Você que vai se tiver um impressionar. pronto lá, eu quero, mas tem que fazer GG para caber. Eu não, Não, brinco no shopping porque não cabe eu no carrinho. Como eu falei para você, ele tem uma boa ergonomia. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. agradeço. Você que tá aí, Obrigado, ó. gente. Assiste aí o vídeo, chama o Everaldo, vai no Instagram dele, vai olhar o tanto de máquina que ele tem, é surpreendente. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, pessoal.